Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tá de Clinicagem, podcast feito para internos, residentes, qualquer profissional de saúde que queira discutir um pouquinho os temas da clínica médica. Meu nome é Pedro Magno. Meu nome é João Mendes. E eu sou o Frederico Amorim. Dessa vez ainda sem o Rafael Coelho, né? Nosso viajante, né? É, o cara assim, desbravador brasileiro, né? Exatamente, tá lá na Toscana não, ele mudou, acho que tá em Florença. Eu né? sei que é na Itália, mas não sei onde é que ele tá. Cara, ele vai vir chato, cara. Prepara. Ah, Ele vai meu vir Deus. cheio de história. Se ele já tinha uma história absurda antes, agora ele vai vir com cada história. Essa história é muito boa, muito boa. Vai contar um no podcast aqui. No próximo episódio ele já volta já. Boa. Beleza. Pessoal, vocês sabem como é que é o nome da condição em que a pessoa ri quando ela não quer, ou chora quando ela não quer, ela tem uma incontinência emocional. Incontinência emocional? Incontinência emocional. Eu sei da pessoa fazer piadas no momento em que não era pra fazer piadas. Tem uma condição neurológica disso, mas de rir, não. Essa condição neurológica é assim, é mais comum ela chorar quando não tem nada a ver ou quando é um estímulo que não era suficiente para ela chorar, mas ela pode rir também, dar gargalhada. Você tá jogando uma coisa meio coringa É e isso. tal. Ele foi influenciado pelo filme que assistiu. Pô, Exato, você quer entrar nessa moda do Coringa, entendi. eu não queria dar o afeto pseudobulbar. Afeto pseudobulbar é essa situação em que a pessoa pode rir ou chorar de maneira com estímulos que não são capazes de fazer isso ou até contrários a isso, né? E o que é mais, assim, o que mais causa isso? É esclerose lateral amiotrófica, esclerose múltipla, AVC, mas também traumas cranianos podem causar. E sabe como é que o remédio que foi aprovado recentemente para isso? A gente já falou aqui no podcast. Qual? Dextrometorfano e quinidina, uma combinação, quinidina antiarrítmico. Nossa, que bizarro. E dextrometorfano e trata essa parada. Combinação bizarra. Não sei o que isso quer dizer. Quem que testou essa parada? Né? Exato. Acho que vou usar dextrometorfano. Fica a informação. E Nossa, que informação aleatória. o episódio de hoje vai Informação aleatória do dia. O episódio de hoje vai ser o retorno do caso clínico, né? A gente já tava com saudade de gravar um casinho clínico aqui, onde só um sabe o caso e como ele se desenvolve, que é a pessoa que começa o podcast. Então, nesse caso, sou eu. Mas antes da gente ir pro caso clínico, por sinal, tem algum abraço que vocês querem dar? Vai lá, Fernão. Então, porque falaram que eu não dei braço pra ninguém na última vez. Choveu mensagem no celular. Como assim ninguém, cara? Eu queria mandar um pra Ana Sun-hee Park, Certo. colega minha de faculdade que estava ouvindo todos os nossos podcasts. Presente desde o primeiro episódio. Desde o primeiro Exato. episódio. Comenta desde o primeiro episódio. É verdade. Isso aí. E o Gui Moura que falou que ouviu todos os capítulos e gostou de todos. Uma pessoa que comenta desde o primeiro episódio, está sempre do nosso lado também, é um dos editores do Nefro Papers, do Gabriel Montezuma, né? Ele tá sempre comentando com a gente, É sempre verdade. apoiando, é parceiraço. Boa. Queria dar um salve aí também pro pessoal, esse salve é meu e do Pedro aí, pra pessoal da medicina de São João da Boa Vista. Ô, Mandar louco. um abraço aí. Ô, louco! Mas aí eu fico de fora, não entendi. Só vocês dois não e eu fico contra. Conhecidos, né? Conhecidos, né? Ah, entendi. E também um salve aí pro Rafael, nosso ouvinte da Itália. Opa. E pra Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, que nós também temos ouvintes lá. É isso aí. Boa. Mas voltando pro caso clínico de hoje, vamos começar a falar? Vamos lá? Vamos lá? Bora. Manda ver. O caso de hoje é uma mulher de 73 anos de idade, te procura na UBS devido a sintomas de dispneia aos grandes esforços, astenia e fadiga que pioraram nos últimos 4 meses. Tá. Ela relata que já teve sintomas parecidos há 1 ano atrás, Tá. onde numa abordagem diagnóstica foi visto uma anemia grave, que ela não vai saber os valores, mas também foi visto uma estenose aórtica. Teve uma internação hospitalar para correção dessa estenose aórtica por via cirúrgica, e nessa internação ela chegou a realizar 4 transfusões de concentrado de hemácia. O que mais vocês querem saber? Assim, ela volta com os mesmos sintomas, então, do ano passado. Exato, são os mesmos sintomas. Ela fala que dessa vez a fadiga está mais intensa do que antes. Antes era um quadro muito mais de dispneia do que de fadiga. Essa avaliação inicial, primeira vez que ela foi avaliada, foi por causa desse quadro, acharam uma disfunção aórtica e associaram todo esse quadro dela à disfunção aórtica? Sabemos esse detalhe? Não. Não sabemos esse detalhe, ela não sabe te contar. Ela sabe que foi atribuído que os sintomas dela poderiam ser das duas coisas e as duas coisas foram corrigidas. Transfundido concentrado de hemácia e realizada a correção da estenose aórtica. E engraçado que você marcou que agora ela vem com mais fadiga e astenia e antes era mais dispneia, né? Exato. Talvez o componente da dispneia por conta da doença da válvula era mais intenso antes
E agora a gente tem um outro problema, né? Óbvio que a gente tem que sempre... Será que essa válvula não está disfuncionante? Essa troca valvar? Teve algum problema com isso? Isso vai ter que ser avaliado. Lembrar que... Por que essa paciente tinha anemia há 1 ano, né? É importante a gente se interrogar isso, porque ela recebeu concentrado de hemácia para isso. E assim, a causa ficou... Porque assim, uma mulher de 73 anos, né? Que tem anemia, por mais que seja ferropriva, assim, eu não vou atribuir, por exemplo, a uma causa ginecológica, que teoricamente é mais simples. Só uma hipótese que tem que ficar é que quando a pessoa tem estenose aórtica, a gente pode ter aquela síndrome de Hyde, né? Quando eu tenho estenose aórtica, e aí esse fluxo turbilionar acaba atrapalhando o fator de von Willebrand, e além disso eu posso ter estenose aórtica, pode predispor a angiodisplasias no cólon. Junto com essa von Willebrand adquirido aí, eu posso ter perdas sanguíneas crônicas pelo trato gastrointestinal inferior e acabar tendo anemia ferropriva nesse contexto. Certo. Ouvindo o caso dessa paciente, o que me chama a atenção é você falou de 4 transfusões, né? Exato. Então, a minha dúvida primeiro é se o HB dela chegou a ficar tão baixo mesmo, o pessoal meio que perdeu a mão, e se isso foi pós ou pré-operatório, né? Será que ela já tinha uma anemia leve, no pós-op não recuperou e aí transfundiu, ou teve que transfundir pré-op, né? Eu imagino que seja um pós-op, estou imaginando, né? Que ela não teve que transfundir pré-op, mas eu não tenho certeza. A gente não sabe nenhum detalhe dessa anemia e a gente sabe poucos detalhes dessa disfunção aórtica. Então, eu queria primeiro saber outros antecedentes dela, se tem alguma coisa que chama atenção. Então, hipertensão diabética, hipotireoidismo, blá blá blá. E da disfunção aórtica, que tipo, ela fez o que de procedimento? Só fez, não sei, você vai me dizer o que ela fez de procedimento. E da anemia, se eu tiver algum exame da época, me ajuda a pensar, né? Boa. Será que é o mesmo tipo de anemia que estava antes? Será que é um tipo novo de anemia? Mas a princípio, anemia no idoso, nesse valor, vai depender muito do VCM para eu pensar nos meus critérios diagnósticos. Eu acho que só pela anemia ainda não consigo falar muita coisa. Complementando então um pouco a história dela, ela de antecedentes ela tem hipertensão, dislipidemia e hipotireoidismo. Ela relata que esses diagnósticos foram todos realizados há mais de 20 anos atrás. Uhum. Hipotireoidismo. Hipotireoidismo. Tá. Associado a isso, ela também tem uma hérnia hiatal e teve uma TVP após uma fratura da tíbia há 13 anos atrás. De antecedentes cirúrgicos, ela já realizou uma apendicectomia, uma tonsilectomia, isso bem na sua fase de adulto jovem, e teve essa cirurgia atual. Essa cirurgia foi uma troca valvar cirúrgica, não foi via endovascular, porque ela também tinha uma disfunção de ADA, então associado à troca valvar foi feito uma ponte de safena para ADA. Uhum. Nessa internação onde ela realizou o procedimento cirúrgico, foi realizado os concentrados de hemácia antes da cirurgia, para otimizar ela para a cirurgia. Entendi. Certo? De medicamentos que ela está em uso, ela está utilizando enalapril, ranitidina, atorvastatina, levotiroxina, AS e sulfato ferroso. Esse sulfato ferroso foi iniciado após a internação dela há 1 ano atrás. Uhum. Ela não traz para você nenhum exames daquela época, não foi deixado nada com ela. Ela recebeu alta apenas com um documento de alta onde só descrevia o procedimento cirúrgico e as transfusões. Ok. Ela não tem história nem de cigarro e nem de alcoolismo. E aí? Olha, algumas coisas aí, né? A cirurgia foi tranquila? Teve alguma intercorrência na cirurgia? Foi tranquila. Isso é importante só, né? Quando você vai fazer essa troca valvar, ele sempre avalia o coronário, que se você tiver que mexer na coronária, você já mexe logo, já vai abrir, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi essa hérnia de hiato, né? É importante que, procurando se ela tiver uma anemia ferropriva, por exemplo, procurando por perdas, é importante que a endoscopia seja feita com retrovisão, porque às vezes você tem úlcera no fundo dessa hérnia de hiato, aquela úlcera de Cameron, né? Então, às vezes pode passar batido aí uma perda gastrointestinal por uma úlcera, né? E ela está tomando AS desde quando a gente tem essa informação? Desde a cirurgia. Então assim, outra coisa, né? Ela está tomando AS há 1 ano, será que se ela estiver tendo uma perda, isso não aumentou as perdas dela, né? Isso é importante também a gente levantar aí. E assim, ela está tomando ferro, mas parece que a paciente não sabe porque ela está tomando ferro, né? Isso é complicado, quando o paciente não entende muito bem os problemas dele, né? E está tomando ferro sem saber para quê. Lembrar que a anemia ferropriva, que eu não sei se é isso que ela tem, não é um diagnóstico final. Eu tenho que saber por que o paciente está com pouco ferro no corpo, né? Acho que
Dela, pelo que você comentou, eu tenho que tentar diferenciar se essa dispneia, astenia e fadiga há 4 meses é um componente cardiovascular ou um componente anêmico. Eu pensaria nessas duas coisas primeiramente. Cardiovascular, ela tem tanto motivo valvar quanto motivo coronariano para ter esse quadro. Ótimo. E anemia também pode causar esse quadro. Então, é a parte cardíaca que está piorando nela progressivamente. Não precisa ser agudo, realmente pode ser 4 meses. Então, eu não sei que tipo de troca foi feita para ela, qual válvula foi colocada, etc. Mas qualquer disfunção valvar ou qualquer piora da parte coronariana subaguda pode causar esse tipo de quadro, e a anemia dela, se progredir, pode causar esse quadro. Se foi dado sulfato ferroso naquela época, será que isso acontece muito de pegar uma anemia qualquer e dar sulfato ferroso? Exatamente isso, né? A gente vê muito paciente que atribui que toda anemia é ferropriva, não faz a abordagem diagnóstica e aí começa a dar sulfato ferroso e aí o mundo cuida, né? Exato. Então, para essa paciente, o exame físico dela ia me dizer se tem alguma suspeita de disfunção cardiovascular, então se ela tem alteração de turgência jugular, edema de membros inferiores, não sei dessa dispneia dela, qual é o tipo de dispneia, poderia me ajudar a tentar um quadro mais cardiovascular. Agora, se eu pensar num quadro de anemia, poderia pesquisar sinais de anemia, e aí assim, tem só o descorado, né, que é o clássico que a gente vê, mas tem aqueles sinais mais crônicos de algumas anemias carenciais. Aí, pensando em cada uma delas, eu tentaria procurar no exame físico alguns sinais dela. Mas é mais raro, mas pode ter, né, no exame físico. No exame físico, então, os sinais vitais dela no seu consultório estava com uma temperatura de 36,4, uma pressão arterial de 140/60, com uma frequência cardíaca de 91 e uma frequência respiratória de 19, saturando 94% ao ar ambiente. Ela não tem alteração ausculta respiratória, é um murmúrios vesiculares regularmente distribuídos. Na ausculta cardíaca, ela tem um sopro pansistólico, auscultado em todos os focos audíveis. Não tem edema de membros inferiores e nem turgência jugular, e o exame abdominal não tem alteração, não tem massas palpáveis, não tem dor, não tem nenhuma alteração. Massa, nada. Ela também não tem nenhuma linfonodomegalia e não tem também nenhum achado dermatológico. Tá. Com essa história e com esse exame físico, o que vocês querem para ela? Assim, só que ela tá descorada? As mucosas estão úmidas e descoradas, 3 cruzes em 4. Opa. Queilite angular não tem? Não tem. Língua normal? Não tem. Normal. Então, desse exame físico que você me falou, dessas duas dúvidas que eu estava tendo, pelo menos da parte cardiovascular, ela tem esse sopro pansistólico, a princípio não tem nenhum sinal de congestão. Então, para a investigação dessa parte, acho que valeria um ecocardiograma para investigar a parte cardiovascular dela. Essa era a primeira abordagem. Ela estando descorada, 3 cruzes em 4, esse histórico de transfusão, de uso de sulfato ferroso, eu assumo que essa paciente deve ter uma anemia. E aí, pensando na anemia, o que você acharia, João? Boa, concordo. Só acrescentaria, eu acho que a anemia é a principal hipótese, essa paciente deve ter anêmica mesmo, considerando esse passado de anemia e esse fato dela estar bem escorada. Só acrescentaria antes disso um TSH também, acho que vale a pena, porque ela tem sintomas bem específicos, tem hipotiroidismo, então vale a pena ver se a função tiroidiana está na faixa. Certo. E eu concordo com o eco também, acho que vale a pena, mas eu acho que a gente vai acabar seguindo aí pela anemia, né, Fred? Só assim, pelo exame físico dela, a gente não tem nenhuma pista da anemia, né? Não vê um linfonodo, não vê um baço, nada que sugira. Só o que sugere é que essa anemia dela, se ela tiver mesmo, como parece, ela é crônica, né? Paciente com frequência cardíaca 91, não está taquicárdica. Lembrar que na anemia eu tenho tantos sintomas eu tenho sinais de que a paciente está descorada, além de que eu possa achar uma paciente hiperdinâmica, o que não parece ser o caso. Então já deve ser uma anemia com algum grau de cronicidade. Tem duas abordagens principais de anemia, né? Duas abordagens mais clássicas que a gente ouve falar, que uma é a abordagem cinética e outra é a abordagem morfológica, né? Que até você tinha mencionado antes, né? Falando um pouquinho da abordagem cinética, então, o grande divisor de águas aqui são os reticulócitos, né? Se eu tenho reticulócitos aumentados, significa que a minha medula está funcionando. Reticulócito é um marcador de função medular. Certo. Se o reticulócito está alto, ou seja, ele está condizente com a minha anemia, então eu vou pensar que essa paciente das duas, ou ela perdeu sangue agudamente, ou ela está com hemólise. Se o reticulócito está baixo, ou seja, a resposta da medula está aquém do que precisaria, então eu tenho que saber por que a medula não está respondendo. E aí uma maneira que eu gosto de dividir aqui é pensar em causas medulares e pré-medulares.
ou a medula está doente em si, existe uma doença dentro da medula atrapalhando ela, seja invasão, seja aplasia, seja algum depósito, seja supressão por uma medicação, ou é algo antes da medula, ou seja, ou falta substrato, falta matéria-prima, ferro, B12, ácido fólico, ou falta incentivo para essa medula, na forma principalmente de eritropoetina, de TSH também, ou de hormônios androgênicos, ou seja, o hipogonadismo também pode levar à anemia. Mas também tem a abordagem cinética, né, pelo VCM. Então acho que o ideal, nenhuma das duas acho que sozinha é boa, o ideal é tentar juntar as duas, né? Então, do VCM a gente tem dividir entre hipomicro, normo e macro, né? Então, hipomicro, principal de todas, anemia ferropriva. Certo. Mas lembrar que anemia da doença crônica também pode ser hipomicro e talassemia, são as 3 principais. De normo principal, doença crônica também, ou anemia ferropriva que pode iniciar como normo, ou até condições que são mistas, né? Então, 2 anemias juntas às vezes pode entrar num VCM um pouquinho diferente do que a gente esperaria. E que isso não é raro acontecer, né? Porque às vezes eu tenho uma condição desabsortiva que tanto não absorve ferro nem B12, por exemplo, né? E aí de macro pensar em as principais B12 e ácido fólico, ou talvez que o VCM não esteja em si alto, mas quer dizer que a hemácia não esteja assim tão grande, mas que seja o reticulócito seja sido confundido com a hemácia. E aí nas causas hemolíticas também. Então, se você juntar o VCM com o reticulócito, acho que dá uma boa ideia pra gente do que pode ser essa anemia. Agora, o reticulócito sozinho, eu acho ele um exame médio para avaliar anemia. Ele só vai me dizer se tem hemólise ou não, né? Exato. Essa parte de sangramento recente, eu entendo que tem essa discussão, mas para uma paciente que está descorada, já teve um histórico antes de sangramento, etc., para mim ele só ajudaria se ela está tendo uma hemólise ou não, na minha visão, pelo menos. Vai ajudar mais se o VCM for mais alto. Então, o reticulócito vai me ajudar nisso. E aí o VCM vai me ajudar a pensar, será que isso tá mais para macro ou mais para normo-micro? Eu acho que esses 2 agrupamentos são mais fáceis da gente ver. Então, doença crônica ou ferropriva, e mais para macro, B12, ácido fólico e hemólise. Não sei, eu pensei isso. Eu acho que vale só a pena explicar para o pessoal o que é reticulócito, né? É um precursor das hemácias, ele vive em mais ou menos 4 dias, 3 dias disso dentro da medula, 1 dia fora. E à medida que eu tenho uma anemia, eu espero que esses reticulócitos eles acabam ocupando mais espaço na minha circulação. Se eles estão altos, então porque a medula está funcionando, só para o pessoal entender. É um estágio, o último estágio antes da célula eritroide virar aí uma hemácia, né? Aí acho que outras anemias que a gente teria que comentar, que talvez sejam um pouquinho mais raras, dessas seriam as mais comuns, talvez mielodisplasia, paciente idoso, 73 anos você falou, né? Isso. Então é outra anemia que a gente precisa pensar nesse paciente. E acho que é isso. Tem mais alguma que você pensaria específica pra gente comentar? Associado ao hipotireoidismo você já falou? Não, acho que é isso. Eu queria primeiro me certificar que essa paciente não está tendo nenhuma perda. Acho que isso é bem importante, até porque existe uma chance alta dessa paciente ter alguma neoplasia do trato gastrointestinal que pode justificar, ou ginecológica mesmo, né? E lembrar, assim, que, só mencionando um pouco sobre as transfusões que ela teve aí há 1 ano, né? Lembrar que isso pode bagunçar um pouco a análise, né, que a gente for fazer da paciente. Apesar de que, como foi há 1 ano, eu já não espero que essa transfusão atrapalhe a minha análise dela, porque a hemácia vive no máximo aí 100 a 120 dias. Então, como foi há 1 ano, não vai me atrapalhar. Mas sempre lembrar o pessoal que se as transfusões forem perto do seu hemograma, dos seus estudos de ferro e tudo mais, isso pode atrapalhar. Então, assim, se eu vou transfundir uma paciente, eu preciso me perguntar, eu já coletei todos os exames para fazer a análise cinética dela? Se já coletei, ok. Não, Pedro, eu vou transfundir, mas eu não preciso, porque eu já sei a causa. Ok, não, eu não sei a causa, então faz a investigação para não correr o risco de ter os exames atrapalhados. Mas, tendo dito isso, tem alguns estudos retrospectivos, tem até um estudo que foi feito com 70 pacientes, que eles eram transfundidos até de 2 a 4 bolsas e era avaliado em 48 a 72 horas a cinética do ferro. Na verdade, era avaliado várias coisas, B12, ácido fólico, blá blá blá. A cinética do ferro foi avaliada nesses pacientes, ela é alterada por essa transfusão, mas não altera o suficiente para tirar ele do intervalo diagnóstico que ele estava antes. Então, os pacientes que tinham anemia ferropriva antes, depois da transfusão, eles mantinham a ferritina em saturação transferrina nos mesmos intervalos de anemia ferropriva, mesmo pós-transfusão. Então, a ideia que acho que
por esse estudo pequeno, mas a gente pode ter assim, putz, não deu, por algum motivo não coletou, posso tentar coletar depois. Se eu, na minha coleta, logo após a transfusão, me der o diagnóstico, pronto. Não me deu o diagnóstico, posso tentar recoletar depois. Acho que reticulócito também entrou? Entrou reticulócito, VCM, índice de saturação de transferrina, ácido fólico, B12, receptor solúvel de transferrina, teve vários desses. E aí foi tudo ok? Alguns subiram, então cinética de ferro, reticulócito subiram, o VCM de algumas pessoas normalizou, mas os pacientes não saíam do intervalo diagnóstico que eles estavam antes. Ah, beleza. Então não quer dizer que não altera, só quer dizer que talvez não seja o suficiente pra gente falar assim, esse cara não tem anemia ferropriva. Boa. Perfeito. Show. Mas assim, vocês estando num local onde é difícil de conseguir uma consulta com vocês, é uma UBS, então quais são os exames agora, enumerando eles, que vocês pediram para ela trazer na próxima consulta? O eco, né? Ótimo. TSH, Perfeito. importante. E assim, pensando na anemia mesmo, né, como causa principal dos sintomas dela, o hemograma, que vai me ajudar não só pelos índices hematimétricos, mas pelas outras séries do hemograma. Reticulócito, acho que vale a pena aqui, apesar dessas ponderações que o Fred já fez. E assim, eu queria ver a cinética do ferro da paciente para começar, pelo menos, assim. E aí, dependendo de como tiver o VCM e tudo mais, talvez outros estudos de vitamina. Eu concordo com a cinética do ferro, principalmente ferritina e saturação de transferrina. Ferritina, a princípio, é o melhor para avaliar, mas se a ferritina ainda tiver em alguns intervalos, talvez, se ela surgir, a gente comente aí a gente faz uso do índice de saturação de transferrina. O ferro sérico em si não é tão bom quanto esses dois, né? Ferritina o melhor, índice de saturação talvez segundo melhor, ferro sérico fica lá em terceiro lugar para avaliação de ferropenia nesse paciente. Mas uma coisa que pode acontecer nessa paciente é a gente fazer uma complementação da anamnese pós-exame físico, né? Então, a paciente que você percebe, putz, mas ela está descorada, esqueci de perguntar para ela, teve algum sangramento gastrointestinal? Ótimo. Teve algum sangramento vaginal? Aí pode perguntar coisas específicas das doenças, né? Ela não tem nenhuma doença crônica específica agora para a gente pensar em anemia da doença crônica, então de anemia ferropriva. Tem aquelas coisas mais raras, né? Síndrome de pernas inquietas, picofagia, etc., que a gente poderia tentar perguntar pós o exame físico, percebendo que a paciente está mais anêmica do que a gente imaginaria. Isso que você falou, Fred, é muito legal. Porque, por exemplo, essa paciente, 73 anos, ela pode vir com essas queixas de astenia e fadiga e não fazer o link que um sangramento vaginal pode ser a causa disso, né? E sangramento vaginal, às vezes, é uma queixa que o paciente tem vergonha de falar. Então, às vezes, você não insistiu tanto e você vendo que a sua hipótese é essa, você pode procurar melhor. Então, acho bacana você mencionar isso aí, porque realmente eu acho que você, em qualquer momento, o melhor exame complementar é você complementar a sua anamnese, o seu exame físico. Isso é um professor meu que já falava. Então, eu acho que vale a pena complementar a anamnese dela depois dessa história aí, depois que o exame físico chama tanta atenção para a anemia. E acho que uma coisa que faltou a gente perguntar é se ela teve perda de peso, né? Então, paciente idoso, principal hipótese seria anemia ferropriva. Anemia ferropriva, a maioria das vezes é por perda gastrointestinal, por uma neoplasia gastrointestinal. Então, uma pergunta válida para ela seria se ela teve perda de peso. Complementando então as informações que vocês querem, ela não tem perda de peso, ela não tem sangramento vaginal, ela não tem nenhuma exteriorização de sangramento, que ela tem as fezes um pouco mais escurecidas depois que começou o sulfato ferroso, tá? Que acaba sendo às vezes um confundidor, né? Ela nunca realizou nenhuma endoscopia, nenhuma colonoscopia na vida dela, mesmo já tendo 73 anos de idade, certo? Indo para os exames de sangue, então foi solicitado alguns exames para ela, tá? Para o retorno. Vamos falar o ecocardio não estava pronto, mas a hemoglobina estava de 6,5, tá? A hemoglobina estava de 6,5 com hematócrito de 19. O VCM era 108. Opa. Com plaqueta de 380 mil e um leuco normal, 7.400, sem nenhuma diferenciação, sem nenhuma mudança na sua diferenciação. Um RDW de 22,5, com reticulócito de 81.800, um DHL de 301, uma bilirrubina normal. Função renal dela era normal e o TSH também estava dentro da faixa da normalidade. A ferritina dela era de 760, com índice de saturação de transferrina de 23%, com o ferro sérico de 58, e já foi pedido uma B12 que veio de 747. E aí, pessoal?
Bem, aqui acho que a abordagem morfológica vai ajudar, né, Fred? Acho que sim, né? Começando pelo reticulócito, o que ele deu de informação para vocês? Então, assim, para uma paciente que tem um HB de 6,5, você esperaria que o reticulócito dela tivesse bem aumentado, né? Tem diversos jeitos de corrigir reticulócito, diversos jeitos de avaliação do reticulócito, só que assim, para simplificar, tem o Hoffman, um livro-texto de hemato, fala assim, abaixo de 100 mil considerar hipoproliferativo, acima de 100 mil hiperproliferativo. Eu acho que essa divisão pode tirar algumas problemas, algumas discussões que talvez não valham nada sobre o reticulócito. Então, abaixo de 100 mil considerar ele hipoproliferativo, acima de 100 mil hiperproliferativo. A ideia é que quanto mais anêmica for a pessoa, quanto menor a hemoglobina, mais o reticulócito de uma medula que está normal vai estar aumentado, né? Exato. Isso. Então, assim, 81 mil para uma paciente com HB de 6,5, a medula dela não está fazendo reticulócito suficiente para compensar essa perda. Então, reticulócito baixo é aquilo que o João falou. Pensar em, primeiro de tudo, carenciais, acho que essa é a primeira coisa que a gente pensa, se tem alguma invasão medular. Então, de carenciais para ela, com esse VCM mais alto, eu pensaria primeiro ácido fólico B12. Acho que é a primeira coisa que tem que ser excluída nesse caso. Faltou o ácido fólico aí, né? Então, primeira coisa, ácido fólico. Cadê esse ácido fólico dela? B12 no limite 747 é uma B12 alta, né? Então, B12 a gente considera abaixo de 200 de deficiência, entre 200 e 300 ou 200 e 400. Um paciente com talvez uma insuficiência, talvez aqueles outros exames, ácido mavelônico, etc., ajudariam nesse caso. Mas uma paciente com um B12 maior que 400, a princípio eu não considero que ela tem deficiência de B12 de nenhuma forma, né? Certo. Até que se prove o contrário, não é esse o problema. Então, primeira coisa, cadê o ácido fólico? Isso. Que é uma área cinzenta da B12, né? A gente não sabe se ela realmente está baixa ou se ela está normal, por mais que a referência do laboratório vai dizer que está normal, né? Essa é o truque, né? O valor da referência do laboratório vai dizer que uma B12 de 250 vai estar normal, mas como ela está dentro da faixa que o Fred falou, que é 200 a 300, outros lugares falam de 200 a 400, eu já tenho que pensar que pode não ser uma B12 verdadeira, né? Exato. Eu estou sentindo falta também da hematoscopia, que vai me ajudar muito aqui, né? Como é que é o sangue dela, né? Tem alteração de neutrófilo, né? Existe neutrófilo hipersegmentado, existe neutrófilo hipossegmentado, a gente tem essa informação? Não tem, o hemograma não mostrou isso. Que laboratório é esse, hein, pai? Para o que eu preciso pegar vocês, né? Que laboratório é esse, pai? Mas por que você quer saber disso, João? Qual que é o seu raciocínio em relação a isso? Porque isso pode te dar algumas dicas, né? Por exemplo, como eu falei, se eu tiver neutrófilos hipersegmentados, né? Que a literatura fala muitas vezes que é mais que 5% dos neutrófilos com 5 segmentos, ou pelo menos um com 6 lóbulos, né? Eu poderia pensar em uma anemia megaloblástica, né, que tem como causas principais B12, ácido fólico, ou algumas medicações que às vezes a gente vê os pacientes usando, como hidroxiureia, por exemplo. Se eu tiver, por exemplo, no outro caso, neutrófilos hipossegmentados, que eles chamam anomalia de Pseudo-Peugerouet, eu posso pensar em mielodisplasia, por exemplo, né, que é outra possibilidade aqui para essa paciente. Então, assim, para mim, ou essa paciente tem uma anemia megaloblástica, falta ácido fólico e não tem medicações que podem causar. Se o ácido fólico vier normal, não tiver nenhuma alteração na hematoscopia, eu vou pensar em uma anemia com VCM aumentado, mas com o reticulócito normal. E aí, ou seja, porque os próprios reticulócitos podem aumentar o VCM também, é outra causa. O reticulócito ele é um pouco maior do que a hemácia habitual. Então, se eu tenho uma anemia com VCM aumentado, que não é megaloblástica, que não tem reticulócito aumentado, aí eu tenho que pensar em outras causas. Por exemplo, hepatopatias, uso de álcool, alteração na tireoide, mielodisplasia e... faltou algum aí, Fred? Deficiência de cobre. Que a dica da deficiência de cobre é aquele esquema, né? Parece B12, tem alteração neurológica, causa anemia, causa leucopenia, mas a plaqueta fica preservada. Tem algumas alterações que a gente tem que lembrar que podem ter vários tipos de VCM, né? Então, anemias associadas à tireoide podem ser tanto hipro como normo como macro, então pode entrar em diferencial em qualquer uma das três, e anemia sideroblástica pode entrar no diferencial em qualquer uma das três, né? Para a gente pensar em anemia carencial, a gente pensa em 2 vitaminas e 3 minerais, né? Então, 2 vitaminas B12 e ácido fólico, 3 minerais, ferro, zinco e cobre, né? O zinco em si pode só por intoxicação causar anemia sideroblástica ou quelar o cobre e fazer deficiência de cobre. Ótimo. O ferro, que normalmente não dá macro, mas entra como
um mineral que pode estar alterado, e aí as duas, B12 e ácido fólico. Aí tem algumas bizarrices aí, piridoxina, X, mas acho que essas são as principais. Gostei aí, 2 vitaminas, 3 minerais, né? Isso. Dá pra fazer um suplemento com isso, né? Dá, de asa. Mas então VCM alto, reticulócito baixo com bilirrubina normal. É hemólise ou não é? Nesse caso aqui não parece ser hemólise. Próximo, é B12 ácido fólico? Não. Aí vou para suspeita de mielodisplasia. Acho que essa é a sacada nossa aqui. O que você acha? Eu concordo. Eu acho que se esse ácido fólico vier normal, a gente vai cair nesse grupo que eu mencionei, né? Que é anemia com VCM alto, que não é megaloblasto, que não tem aumento de reticulócito. E aí cresce aí a hipótese de mielodisplasia, e por isso que a hematoscopia me ajudaria também. E se permanecer essa hipótese, a gente teria que ir talvez na medula dessa paciente, né? Só lembrando assim de aquelas aplasias medulares, aplasia pura de células vermelhas, né, eu esperaria um reticulócito bem menor que esse, né? Menor que 5.000, por exemplo. E aí tem... Ou às vezes indetectável, né? Menor que 5.000 ou indetectável. Reticulócito indetectável, eu fiquei preocupado. Ficou, né? Fiquei preocupado. Meu Deus! Beleza. Foi prosseguindo na investigação etiológica dessa anemia, foi visto que o ácido fólico estava de 12, valor normal, dentro do valor da referência, e foi realizado um mielograma dessa paciente. Seguindo o fluxo aí, então. Né? Tranquilo, né? Uma anemia que não foi atribuído às 2 vitaminas e os 3 minerais. Eu acho que vale a pena agora procurar na medula para ver se tem alguma coisa. Mas acho que aquela coisa que o João falou antes, né? Talvez o passo antes do mielograma é o esfregar sangue periférico, né? Exato. Que não foi feito. Então, não foi feito. Porque não achei a causa da anemia por VCM e por reticulócito, ou por meus exames laboratoriais normais, hematoscopia do sangue periférico. Sangue periférico normal, aí iria para a medula. Não sei, acho que isso é Acho ótimo. Lembrando só do TSH antes, talvez, né? Pensando nas anemias com VCM aumentado. Assim, exames laboratoriais usuais não me deram o diagnóstico, hematoscopia. Boa, é isso aí. E aí o mielograma é um laudo geralmente gigantesco, com muitas informações, mas resumindo, era um mielograma que apresentava displasia dos precursores eritroides e dos megacariócitos, com 2% de blastos e deleção do braço longo do cromossomo 5. Certo? Essa é uma mielodisplasia bem descrita, né? Deleção do 5Q normalmente, né? Juntando tudo aí, nesse caso, né? A anemia, o fato de todos os outros exames verem normais e com alterações de displasia e tudo mais na medula, acho que o diagnóstico de mielodisplasia cai bem para esse caso. Acho que é importante salientar só que essa palavra, mielodisplasia, é uma palavra que às vezes causa confusão nas pessoas, né? Uhum. Então, a mielodisplasia, ela entra naquelas neoplasias mieloides crônicas, né? Então, é uma divisão em 3. Então, primeiro são as mielodisplasias, aí as doenças mieloproliferativas ou síndromes mieloproliferativas. Ótimo. E as leucemias agudas. Uhum. Então, as pessoas ouvem o nome mielodisplasia e associam com leucemia aguda, mas na verdade não, né? Então, das síndromes mielodisplásicas ou mielodisplasias, eu tenho uma alteração da função na medula, mas eu não tenho alteração da proliferação, ou seja, eu tenho algumas células que são um pouquinho podres, tortas, elas morrem mais cedo, por isso a pessoa tem anemia, ou leucopenia, ou plaquetopenia, mas elas não têm aquela proliferação que você imaginaria num câncer. Então, é uma neoplasia mieloide crônica, onde a pessoa só tem elas mais baixas, elas morrem mais cedo e aí ficam ou só com anemia, ou só com leucopenia, ou só com plaquetopenia, um conjunto delas. Elas podem evoluir para uma leucemia se essa célula que só tem alteração da função começar a ter alteração da proliferação. Isso vale o contrário para síndromes mieloproliferativas, né, que são síndromes onde a medula tem alguma alteração em que aquelas células se proliferam mais. Então, na polistemia vera, a pessoa tem aumento de hemácias, na trombocitemia essencial, a pessoa tem aumento de plaquetas, e na leucemia mieloide crônica, ela tem um aumento de leucócitos e aí aquele desvio escalonado, blá blá blá. Então, a ideia é assim, síndromes mieloproliferativas, só tem alteração na parte de proliferação. Síndromes mielodisplásicas, alteração na função. Juntei as duas juntas, tenho leucemia aguda, por exemplo, leucemia mieloide aguda. Uma coisa que marca, assim, para ficar, sei lá, um quadro do paciente com mielodisplasia, para quem nunca viu, é um idoso, normalmente, com citopenias. Eu acho que isso tem que chamar a atenção. O que o pessoal faz? Mete ferro e um abraço, ou é uma plaquetopenia que ninguém dá importância, mas viu um idoso com citopenias, vale a pena pensar se não é mielodisplasia, finge que não viu esse hemograma, como é muito comum a gente ver na prática, tem que ir atrás, isso é importante,
porque não raro a gente vê esses pacientes aparecerem aí pra gente à medida que a população envelhece cada vez mais. Não vejo problema mandar esse cara, se você está com dúvida, mandar para o hemato, porque às vezes fala assim, pô, vou mandar uma anemia para o hemato, mas assim, você fez sua investigação, não descobriu o que é, ao invés de tentar fazer mulambice e repor alguma coisa aleatória, manda para o hemato. Pronto. O máximo que vai ganhar é um xingo. O que não dá é pra ficar metendo ferro na tora, né? Isso, como foi feito com essa paciente, né? Na medula dela tinha presença de 2% de blastos, né? Então, saber que o normal é até 5%, acima de 20% você já tem um quadro de leucemia aguda, então já existe uma proliferação do blastos. Entre 5% a 20% é um período onde, às vezes, a síndrome mielodisplásica pode aparecer e ter uma porcentagem de blasto um pouquinho maior. É importante você fazer esse diagnóstico porque se tem já uma porcentagem de blastos e se tem outros fatores de risco, você consegue tratar essa paciente para que isso não vire um quadro de leucemia mieloide aguda, né? Nesse caso dessa paciente, como ela tinha já uma idade avançada e principalmente porque era uma medula pouco chamativa em relação ao avançar da doença, foi atribuído a fazer só suporte transfusional para ela. Boa. Que Certo. é uma possibilidade nas mielodisplasias, né? Acho que até põe um score de risco, né? Se Exato. for mais alto risco, faz químio, se não Pronto. faz só reposição. Perfeito. E o caso se encerra aqui, ela ficou bem depois do suporte transfusional, mas só fazendo uma última pergunta. Se essa paciente agora com diagnóstico firmado de síndrome mielodisplásica chega no pronto-socorro com presença de equimoses, você realiza um hemograma e agora ela está plaquetopênica, o que chama a atenção de vocês? Eu acho que avançou a doença, né? Então, toda mielodisplasia pode leucemizar. Então, o paciente começou plaquetopenia, leucopenia, ou uma leucose muito grande, etc., eu pensaria em uma leucemização do quadro. Teria que ir de novo na medula dela. Pronto, né? exato, Isso é que é exato, importante, né? O que mudou, né? Existe uma ideia de que 1/3 das síndromes mielodisplásicas vão virar leucemia mieloide aguda, né? Então é um fator de risco bem importante. Qualquer coisa que sai do habitual da doença, eu não posso falar que é só da mielodisplasia, eu tenho que investigar se não tem coisa a mais aí. É isso aí. Fechou? Boa. Ou a informação que eu queria que vocês levassem desse caso foi aquela abordagem que o João e o Fred fizeram juntos, que era o seguinte: VCM alto, eu tenho 3 possibilidades. Pode ser uma megaloblástica, que aí faz os neutrófilos hipersegmentados, que as principais causas vão ser B12, folato e algumas medicações. Eu tenho reticulócito aumentado, que aí vão estar no contexto de anemia hemolítica. E aí a terceira causa que entrou essa paciente são as causas onde os neutrófilos não são hipersegmentados, então não é megaloblástica, que aí tem síndrome mielodisplásica, tireoide, álcool, hepatopatia e deficiência de cobre. Fechou? Fechou. E lembrar, acho que dessas duas abordagens aí, que é a abordagem cinética e a morfológica da anemia, combiná-las duas, como o Fred bem mencionou, para fazer uma abordagem da sua anemia aí, e sempre lembrar que a anemia não é um diagnóstico final. Ela sempre tem que ter uma causa, beleza? Deixando aí, então, um desafio para a próxima semana para os nossos ouvintes. O desafio é o seguinte: que causa de sepse pode levar à hemólise, junto com a sepse? Meu Deus, aí é desastre, hein? Nossa, aí... Sepse e hemólise é desastre. Ah, raro, hein? Raro, hein? Já viu? Não. Sei o que você quer, mas é coisa de província aí, hein? Vamos lá. Já. Vai lá, vai Mas ficar é- isso mas aí é na próxima semana. Compartilha com a gente a experiência que vocês têm com anemia ou até mesmo a resposta do desafio do João. Aí compartilha com a gente lá no Instagram, @tadeclinicagem, ou no nosso e-mail, tadeclinicagem@gmail.com. Valeu, pessoal. Valeu, Valeu, pessoal. Valeu. Falou. Não, pô, não manda salve sem mim, não. Vai parecer que eu não quis mandar o salve. Não, nada a ver. Tudo a ver, tudo a ver.